Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a doutora Lígia da Veiga Pereira, cientista brasileira, considerada uma das mais renomadas geneticistas do mundo. Ela fez parte do grupo que criou o primeiro camundongo transgênico do país, produzindo modelos para o estudo de doenças genéticas. Sua pesquisa de extração e multiplicação de células-tronco colocou o Brasil no seleto grupo de países que dominam essa tecnologia. Por pesquisar a diversidade de genomas no mundo, decidiu fundar a GenT, uma iniciativa que une genética, tecnologia e seres humanos. Essa biotech busca colocar o Brasil no grupo de países que dominam a tecnologia e pesquisa de genoma humanos. Vamos continuar falando sobre genética e da importância desse projeto para o cenário da saúde dos brasileiros. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Lígia. Olá, prazer estar aqui de novo com vocês. Doutora, todo mundo está curioso para saber quais são as principais tecnologias e ferramentas que se usa para coleta, armazenamento e depois como que é a análise de dados genômicos. Você pode explicar isso para a gente? Eu explico, olha, para coleta, a gente está coletando sangue. Você poderia também, às vezes, faz um raspadinho na parte interna da bochecha, e aí você pega algumas células, né, daqui da bochecha, mas a gente coleta sangue. A partir do sangue, a gente extrai o DNA do sangue, e aí você manda isso. Basicamente, nós não vamos ter sequenciadores, né, mas existem essas máquinas, que são esses sequenciadores de DNA, que basicamente você submete aquele DNA a uma série de reações bioquímicas, enfia isso numa máquina e ela consegue ler a sequência daquele DNA. Então, ela lê vários fragmentos de umas 200 pares de base, 150 pedacinhos, A, T, C, G, G, não sei o quê. E aí, depois, você precisa de um grande computador para juntar todos esses pedacinhos e construir, então, os 3 bilhões e 200 milhões de letras que compõem o genoma daquela pessoa. E aí você tem várias ferramentas informáticas, né? A gente fala de bioinformáticas, já desenvolvidas para trabalhar esses dados, essa quantidade de dados. Mas você basicamente transforma sangue em DNA e DNA em dado. E aí trabalha só no computador. Imagino que a quantidade de dados aqui é absurda, né? Esses dados eles serão compartilhados com a comunidade científica e o público em geral, ou eles são dados totalmente privados? Olha, esses dados da plataforma, gente, são dados privados. Primeiro, são dados muito sensíveis. Então, a gente tem que ter muita segurança para pessoas terem acesso a esses dados. Eles são anonimizados. A chave entre quem é o participante X5432, né, se é a maricotinha, essa chave é super criptografada para a gente garantir a privacidade dos participantes. Mas a gente precisa, de alguma maneira, dar acesso a esses dados para cientistas. Então, o que a gente está construindo é uma plataforma em que a pessoa possa vir visitar os dados, fazer as suas análises dentro do nosso ambiente analítico e só baixa resultados das suas análises. Tá? Ninguém vai poder fazer download, baixar esses dados da nossa plataforma. Então, isso é uma maneira que vários desses bancos de dados de genomas utilizam para você garantir a segurança e que esses dados não vão ser compartilhados por aí. Segurança tem sido um assunto super importante no mundo, né, principalmente com LGPD, né, com o avanço da tecnologia, com a coleta de dados, claro, e agora, mais recentemente, com a inteligência artificial, aplicando cada vez mais ao que a gente chama de dados não estruturados também, que não deixa de ser informações que hoje não estão tão facilmente disponíveis e amanhã serão. Um assunto importante, então, que eu queria voltar a focar com mais profundidade é a segurança
das pessoas que participam da pesquisa. Como que a gente está trabalhando para garantir a privacidade, a segurança dos dados genômicos aqui dos participantes do projeto? Olha, a gente está trabalhando primeiro contratando, e a gente fez uma super equipe de TI, de tecnologia de informação, com engenheiros de computação, engenheiros de dados, que têm muita experiência e expertise na construção de plataformas com segurança. E aí eu não vou saber explicar como é que eles fazem isso, mas existem várias camadas e camadas de segurança para que essas pessoas possam ficar tranquilas, né, de participar e compartilhar com a gente as suas informações e terem certeza que essas informações não vão sair da nossa guarda. E, enfim, existem várias iniciativas assim no mundo, né? Já falei para vocês de Inglaterra, Estados Unidos, França, Finlândia, Islândia, tem várias. E até hoje, todas elas vêm conseguindo garantir essa segurança com muita eficácia. Então, existem ferramentas para você fazer isso. O importante é que elas sejam todas aplicadas para a gente garantir a segurança dos dados. E, doutora, a gente falou um pouquinho agora de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está em voga, né? O ChatGPT está popularizando um pouquinho o acesso para o mundo começar a conhecer um pouco do que é a inteligência artificial aplicada. Eu queria entender de que maneira você acha que a inteligência artificial pode ser útil em acelerar as análises das coletas, por exemplo, e cruzar com outros parceiros da saúde para um resultado final até mais amplo? Ou você acredita que ainda tem muita imprecisão? Isso é papo de futuro, daqui a 5 anos, 10 anos? Não é não. Os nossos bioinformatas, já lá nos pipelines deles de análises e tal, eles já usam tanto aprendizado de máquina quanto ferramentas de inteligência artificial para analisar o DNA e analisar os fenótipos também. Então, através da inteligência artificial, por exemplo, você pode alimentar o computador com imagens e que você quer correlar, por exemplo, a imagem de uma tomografias de pulmão. E o computador com a inteligência artificial, ele pode reconhecer ali naquelas imagens padrões que os nossos olhos não reconhecem. E aí a gente pode, juntando isso, os dados genéticos, ele pode então associar variações ou genes específicos a esses padrões que a gente não enxerga e, de repente, né, sai dali um achado que a gente nem imaginava que podia fazer. Então, isso já é uma realidade, já é utilizado nesses estudos. Que interessante. Eu fico imaginando, né, para fazer o sequenciamento de 200 mil pessoas, ou até os países, né, que mencionamos aqui, 500 mil, 1 milhão e tal, eu acho que talvez sem até essa ferramenta seria praticamente impossível fazer num tempo, né, que a gente imagina, né, coloca como nossa ambição. Fato isso, quer dizer, ele ajuda também a ganhar tempo, a escalar. Ajuda muito a escalar e, de novo, a enxergar coisas que claro. os nossos olhos não detectam. Tá. E voltando um pouquinho sobre a importância da medicina de precisão, né, da individualização do tratamento, que é um pouquinho do benefício final, que um dos benefícios, né, talvez que uma leitura genética, que uma codificação pode trazer. Você acha que isso pode mudar a realidade do nosso sistema de saúde aqui no Brasil, tanto público quanto privado? Olha, sim, com certeza. E a medicina, foi ótima essa sua pergunta, Eduardo, porque a medicina de precisão, ela traz muito valor para o indivíduo, mas também para os sistemas de saúde, né? Já existem métricas mostrando como ela é capaz de diminuir custo num sistema de saúde. Eu vou ilustrar isso com um exemplo assim, simples, né? A gente sabe que, na média, né, em geral, a partir dos 40 anos, aumenta o risco das mulheres desenvolverem câncer de mama. A população, você sabe, 40 anos começa a aumentar esse risco. Então, é preconizado no sistema de saúde que, preventivamente, todas as mulheres façam mamografia anual, uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Tá? A gente trata todo mundo igual. Só que as mulheres não são todas iguais, nem os homens, enfim, essas mulheres não são todas iguais.
quando a gente conseguir entender quais são os genes todos envolvidos em predisposição a câncer de mama, eu vou poder ter uma análise genética dessas mulheres e ver que algumas delas têm um risco maior e elas deveriam começar a fazer a mamografia com 20 anos. Por outro lado, tem mais uma porção delas que não tem esses fatores de risco e que poderiam começar a fazer essas mamografias muito mais tarde, com 60 anos, com 70 anos. Olha a economia que eu traria para o sistema de saúde, né? Primeiro para essas que vão fazer a mamografia mais tarde e mesmo para aquelas que foram fazer a mamografia mais cedo. É muito melhor e mais barato para o sistema de saúde ficar fazendo mamografia mais cedo nessas mulheres do que depois ter que tratar um tumor avançado. Tá? Então, da mesma forma que eu estou ilustrando aqui para essa questão, né, essa maior precisão do risco das pessoas para diferentes doenças, ou como ela, muito em oncologia, isso já está acontecendo, né? Você desenvolver, você aplicar um tratamento, uma quimioterapia baseado na genética do tumor. Isso é medicina de precisão. Isso você já tem métricas que você vai aumentar a sobrevida do indivíduo, você vai diminuir o tempo de internação. Então, isso é bom para o indivíduo e para o sistema de saúde. Então, isso aí já está bem demonstrado. O que a gente precisa é adquirir conhecimento maior sobre quais são os genes e as variantes genéticas que estão realmente influenciando cada uma das nossas características para a gente poder aplicar isso a cada vez mais aspectos da saúde. Excelente, doutora. Para finalizar a nossa conversa, tem uma última pergunta. Queria saber seus planos para continuar sendo uma das grandes protagonistas nessa transformação da saúde no Brasil. O meu plano é colocar esse nosso projeto Gente do Brasil para frente. A gente conseguir levar isso. A gente está, por enquanto, em São Paulo. Eu quero levar isso para o Nordeste, para a região Norte. Eu quero conhecer todos os Brasis. Não existe um Brasil, né? Nós somos do tamanho de um continente. E eu quero mesmo fazer essa diferença, botar o Brasil nesse mapa da medicina de precisão, incluir a nossa população em medicina de precisão e incentivar a inovação disruptiva na indústria de farma nacional. Porque o pessoal lá de fora vai saber usar esses dados e já quer, né, saber quando é que a gente vai ter esses dados disponíveis. Mas eu quero que essa ciência seja feita aqui no país. Vou te fazer mais uma pergunta, porque eu fiquei curioso também. Vou extrair uma pergunta da ficção científica, mas que eu tenho certeza que está na cabeça de muita gente. A manipulação genética, pensando em um futuro um pouquinho mais distante, aí eu vou falar talvez daqui a 15, 30 anos, ela é uma realidade, as pessoas vão, de fato, moldar o seu offspring, a sua prole, quer dizer, as crianças, elas vão ser moldadas, a sua visão no futuro, para serem seres humanos com características específicas, diferentes, mais resistentes, mais fortes, ou até pensando em estética. Você acha que isso vai virar uma realidade, ou você acha que existe guardrails aí, né, barreiras que serão talvez universais, e o ser humano de fato não respeitará e não passará, né? Olhando para... Olha, Eduardo, eu tendo a ser otimista. A gente tem a capacidade técnica já de fazer modificações genéticas em células humanas. E isso é uma boa coisa se eu aplicar isso, por exemplo, para um tratamento de câncer, como já é feito, né? Tem essas tecnologias mais novas, as imunoterapias para câncer, em que eu tiro as células do sistema imunológico do paciente, faço modificações genéticas nelas para que elas passem a reconhecer as células do tumor como um inimigo, coloco essas células de volta no indivíduo e elas vão lá e atacam o câncer. Isso é espetacular. Então, a gente já consegue fazer isso nesse nível e aí eu não tenho problema nenhum. Agora, a pergunta é, daqui a pouco eu vou poder pegar lá, fazer uma fertilização in vitro, né? E pegar lá o meu embrião e fazer uma modificação genética para ele ser, sei lá, mais inteligente, ter olho azul, ou enfim, essas coisas, né?
E isso é uma questão que hoje a gente não consegue fazer isso com segurança. A gente é até capaz de fazer modificações genéticas no embrião. Teve um chinês maluco que fez isso e criou 2 bebês geneticamente modificados para serem resistentes ao HIV. Ele achou que ele ia ganhar um prêmio Nobel, ele foi para a cadeia, ele foi preso. Isso é recente, eu li sobre isso. E por quê? Porque essas técnicas ainda não são seguras. A gente não sabe ainda se você vai fazer a modificação no gene A e se você pode causar uma mutação que você não queria no gene B. Então, isso ainda não é seguro. Um dia pode ser seguro? Pode. E aí? Que tipo de modificação genética a gente vai aceitar que seja feita em embriões humanos? Pode ser razoável você querer evitar nascer uma criança com uma doença genética grave, né? Você sabe que os pais são... Lembra do azinho, azão, né? Os pais são azão, azinho. Claro. Eles podem produzir um embrião azinho, azinho. Puxa, não seria maravilhoso se eu fosse lá naquele embrião e corrigisse o azinho para virar azão? Essa é uma justificativa. Será que a gente vai precisar fazer isso? Eu tenho outras alternativas. Eu posso selecionar os embriões que não herdaram aquela mutação. Eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu acho que... E aí você vai adiante. Bom, mas se eu posso corrigir a doença, eu posso melhorar a inteligência, ou eu posso escolher a cor do olho e eu não sei o quê. Exato. Né? Então, essas são questões que eu acho que entram no mau uso dessas tecnologias. E é fundamental que a população e as várias sociedades, os vários países, entendam as vantagens e desvantagens disso para que a gente possa construir um arcabouço legal que permita e proíba, né, aquelas coisas que a gente quer fazer sejam permitidas, mas que de alguma forma proíbam ou coíbam a realização de um mau uso dessas tecnologias. E aí isso vai envolver o pessoal de sociologia, de psicologia, os advogados, ética, uma porção de coisas para esses debates. Doutora Lígia da Veiga Pereira é CEO da Biotech Gente, geneticista renomada e professora de genética humana na Universidade de São Paulo, a USP. Considerada uma das principais cientistas brasileiras da área de estudos genéticos. Ela é doutora em genética humana pelo Mount Sinai Graduate School em Nova York, pesquisa o genoma humano e fundou a Gente, biotech que pesquisa os genomas dos brasileiros. Doutora Lígia, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa incrível, uma honra conversar com uma profissional tão brilhante como a doutora e, sem dúvida, com uma visão e iniciativa inspiradora. Muito sucesso para você e para a gente. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e obrigada pelo apoio aí. Eu acho que a gente vai fazer uma marca aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.